Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierre Sanches. Olá, muito boa tarde, 3h07. Estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora, neste sábado 19 de abril de 2025, sábado de Clássico Grenal, mas também de Fórmula 1 rolando. E neste momento, porque o maior candidato, ou aquele que tem tudo para ser o campeão, ou se espera ser o campeão, mais uma vez acabou sentindo talvez a pressão, bateu o Lando Norris, por isso atrasou o treino, que era para ter terminado exatamente às 3, quando começaríamos o programa, mas teve agora essa bandeira vermelha, que já voltou, e por enquanto, né, a gente vai vendo as equipes agora fazendo seus tempos, porque não tem mais muito o que fazer. Faltam 2 minutos, teve bandeira vermelha, quem vai para a pista faz o seu tempo, e vamos ver o que acontece. Por enquanto, o Russell, até por ser o primeiro, depois dessa retomada, ele está baixando o tempo, mas a gente sabe que tem ainda muita coisa para acontecer. O Verstappen já tinha dado uma volta e por isso que lidera. Ele lidera, mas ele ainda acho que vai tentar mais uma. Sim, provavelmente todos vão tentar, né? Mas enfim, você participa conosco, 993887532. Já ouviu a voz do nosso colega jornalista Eduardo Amaral? Tudo bem, Amaral? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Gutierre. Boa tarde aos ouvintes, a todos os participantes que o Gutierre ainda vai apresentar. E hoje, graças ao Norris, a gente vai poder acompanhar junto com o ouvinte, né, a definição dessa pole position. E vai ter muito que falar sobre o Norris, né, que mais uma vez está jogando o campeonato que estava na mão dele fora. Porque aquela coisa, dele, né, Antônio Munro, seja bem-vindo mais uma vez. Não é qualquer um que está batendo e aí deu bandeira vermelha. Não é, enfim, um cara lá de trás do grid. É simplesmente o que espera-se, na média, ter melhor carro na soma com o melhor piloto. Ele não é o melhor individualmente, mas ele tem o melhor carro. E por ser um piloto considerado razoável, bom, ele, na soma, ele ganha, né, nessa média. Mas aí começa a atender algumas pressões que talvez esse título que se esperava, e é preciso dizer, ainda estamos, né, no início da temporada, só estamos falando no sentido do poder que tem o carro da McLaren, mas parece que na hora do bicho pegar, ele acaba sentindo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gutierre. Boa tarde, Eduardo Amaral e ouvintes. É mais ou menos quase tudo isso que tu disse, na real, Guti. A questão ali do Norris, ele tá com o que todo mundo sonha na Fórmula 1, né? Ele tá com a faca e o queijo na mão, melhor equipe. Nesse momento, aparentemente imbatível, né? Tirando ali o Verstappen, que tira coelho da cartola, já aproveitando aí a Páscoa para citar o coelho da cartola, né? Mas a questão é que o Norris, ele, além de não estar correspondendo, e ainda nessa etapa chegou líder aí com 2 ou 3 pontos de vantagem para o Piastri, ele era para estar fazendo uma gordura bem interessante para caso no meio da temporada alguma outra equipe comece a ameaçar. Uma atualização, alguma coisa, né? Administrar o campeonato, como coisa que o Verstappen fez no ano passado, por exemplo. Fez uma primeira metade imbatível e na segunda... E segurou a bronca depois. E segurou o campeonato. Só que o Norris, que a gente está vendo aí, ele está deixando a desejar, e mais ainda, o Piastri está mostrando que tem mais cabeça para ser o cara a levantar essa taça, se a briga realmente ficar entre os dois, do que o Norris, né? Que é uma pena. Bom, acabou agora o treino, né? Dificilmente alguém tiraria de Verstappen ou Piastri, mas Verstappen, para mim, vivendo o auge do auge de um piloto, já é um dos maiores da história, gostemos a gente ou não. Eu sei que o Amaral não gosta nem um pouco do Verstappen, mas o Amaral nunca deixou de reconhecer que ele é um grandíssimo piloto. Inclusive, então deixa eu só colocar o nosso brother aniversariante de hoje, grande Flávio Bandeira, em São Paulo, curtindo mais uma corneta entupida do senhor Lando Norris. Tudo bem, Flávio? Antes de mais nada, parabéns, toda a felicidade do mundo, saúde, sucesso que tu merece. E o Lando é o Lando, né, Flávio? Boa tarde, Gutierre, Amaral, Antônio. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras do amigo. Enfim, né, vamos lá para mais um ano, estamos ficando velho, mas né, vida que segue, vamos que vamos. Enfim, Lando, né, aprontando, né, aquilo que a gente já comenta há um tempo, né,
o campeonato, a gente muito provavelmente terá um campeonato disputado por conta de 2 fatores. O primeiro é o que a gente acabou de ver, Max Verstappen numa volta, né, que dispensa comentários, enfim, fazendo uma pole position, quando a gente sabe que ele não tem o equipamento adequado ao talento dele, tudo que ele pode mostrar, e ainda assim ele vai lá e consegue, né, fazer esse resultado espetacular para cima de uma McLaren, né, que a tendência, né, o que se espera é que seja um carro que sobre, que consiga fazer um qualify com sobras, né? E aí, a partir disso, o cara foi lá e conseguiu tirar uma pole que parecia, né, certa para o Piastri, ainda assim está fazendo um grande trabalho, e eu acho que dá para se dizer que agora é o piloto que a McLaren vai ter que olhar com um pouquinho mais de carinho se quiser brigar pelo campeonato. E, de novo, né, o Lando, acho que, né, depois desse treino classificatório, acho que dá para se dizer, isso que a gente está recém na 5ª corrida da temporada, que, né, acho que dificilmente ele vai brigar pelo título, até pode ser que daqui a pouquinho venham outras vitórias, venham pole positions, mas a gente sabe que ali é muito mais a questão mental do que qualquer outra coisa, e que numa disputa e um campeonato que pelo menos tem se mostrado nos treinos de classificação muito equilibrado, com os carros muito próximos, talvez isso vá fazer diferença, porque o Lando, né, na hora H ele falha, e hoje foi um grande exemplo disso, né? Eu até já falei aqui, né? Eu torço, assim, mais de piar. Na verdade, eu era de piar, assim, o Williams e McLaren. Aí, oportunista que sou, eu vou, entre as duas, eu vou ficar com a que tiver melhor para torcer. Eu não sou um torcedor de equipe, assim, e tal. Eu gosto da disputa, eu gosto... O Antônio foi um que lá em 21 tava torcendo pro Max, mas para que a coisa modificasse na Fórmula 1. E agora, cara, eu também, não é que eu esteja torcendo pro Max, mas eu tô curtindo ver o jeito que o Verstappen tá correndo esse ano, tá com a faca nos dentes, né? Visivelmente, indiscutivelmente, um carro pior do que o dos seus oponentes, e aí dá pra dizer Piastri e também o próprio Lando, só que ele tá vivendo o auge da pilotagem. Então, também é legal tu ver isso, né? De ver um cara se superando, não tem o melhor carro, mas é capaz de incomodar bastante os demais. Só para confirmar, então, aí, nós temos os 3 primeiros, agora acabou de sumir, mas os primeiros, então, Verstappen, Piastri e o Russell. E o Russell, exatamente. O que eu queria chamar a atenção, acho que a gente vai ter que falar do Lando Norris, porque, inevitavelmente, ele tem sido o personagem negativo desse começo de temporada. E o que mais chama a atenção foi que, e é bom trazer aquela história de tu morrer pela própria boca. Lá atrás, por mais de uma vez, o Norris chegou a disse uma vez que o Hamilton só era campeão porque tinha o melhor carro, que ele também poderia. Disse uma vez também que, uma vez pro Hamilton, olha, você já teve o melhor carro, deixa a gente aproveitar num pit stop. E aí fica aquela história, quando tu tem o melhor carro, tu tem que fazer o melhor. E aquele papo que sempre tem, só ganha por causa do carro. O Norris é a prova de que não basta um bom carro. Quando o Verstappen teve o melhor carro, ele ganhou. Quando o Hamilton teve o melhor carro, ele ganhou. Quando o Alonso teve o melhor carro, aliás, o Alonso nunca teve o melhor carro assim com essa diferença toda, mas quando teve um carro que podia ser superior, ele ganhou. Quando eles não têm os melhores, eles buscam fazer o máximo que eles conseguem. Às vezes falham, erram. O exemplo, por exemplo, é agora o Hamilton, que nesse começo de temporada não está acertando com a Ferrari, mas essa é a diferença do grande piloto, é por isso que o grande piloto faz a diferença. E esse ano, a gente falava nos bastidores antes, tudo indica que o Piastri vai levar esse título, não porque ele é melhor, não porque ele é mais rápido, mas porque ele é mais consistente. Aí vamos a Jason Button. Para mim, o Button é um exemplo. Nunca foi o piloto mais rápido, o piloto que encheu os olhos, mas era consistente quando teve o melhor carro, otimizou os seus resultados. Acho que dá para usar vários exemplos, assim. É que o Button é mais próximo. Não, e tem aquilo que o Bernardo sempre fala, né? Não é também... Ninguém é desprezível sendo campeão mundial de Fórmula 1, é óbvio que não. Mas... tem vários exemplos assim, tu pega um Mika Häkkinen, grande piloto, bicampeão mundial e tal, né, o cara que conseguiu encarar o Schumacher, mas tinha um carro absurdo e soube absorver aquela responsabilidade de ter o melhor carro. E os exemplos trazidos pelo Amaral são perfeitos. São caras que assim, a gente pode te dar um carro competitivo, do que tu é capaz? Não, só se for o melhor carro disparado e com os outros sem roda. Bom, aí não vai dar.
é uma corrida de automóvel ainda, né? O que tu falou na teu primeiro comentário sobre o Verstappen, Gutierrez, a questão de tá sendo bonito ver o Verstappen tirar leite de pedra, fazer quase que um milagre com esse carro que na última corrida mostrou o quão longe tá de alguma coisa assim competitiva, tirando alguns autódromos aí, alguns circuitos, mas o Verstappen tem entregado bastante. E aí a tua fala me lembrou aquela época que teve o domínio do Schumacher, por exemplo, que as pessoas diziam que o Schumacher corria sozinho e que o Schumacher, na real, estava 1 ou 2 degraus acima dos demais. E eu acho que nessa Fórmula 1 de 25, na configuração atual, claro que o Hamilton é um baita piloto também, só que o Hamilton está em processo de adaptação na Ferrari, uma Ferrari que ainda erra bastante, que necessita de muito ajuste, mas o Verstappen, nesse momento, fazendo o que ele faz, mais uma pole position nas circunstâncias que ele se encontra com a Red Bull aí em desmonte, como disseram na transmissão mais cedo, mostra que o Verstappen realmente está 1 ou mais degraus à frente dos demais. E aí, quando a gente vai para o Lando Norris, a gente vê que o Lando Norris ele corria em tese contra o Verstappen. Mas agora a briga do Norris já tem um bafo no cangote ali, que é o Piastri chegando e pela configuração do treino tem tudo para sair líder amanhã do campeonato. E aí a questão, Piastri é um grande piloto? Não, ele foi um piloto que chamou atenção, deu aquela polêmica toda quando foi contratado, que ele era da Alpine, depois fechou com a McLaren, que pagou uma multa, aquela coisa que tinha o seu valor em relação a essa safra nova que está chegando. Não é um piloto ainda que enche os olhos da gente, que a gente olha assim, esse aí é o grande, né? O futuro da Fórmula 1 tá nele, mas na hora que ele tá com um carro bom, coisa que o Norris também tem, ele está entregando mais. É o piloto que já venceu mais corridas no ano, já tá 2-1 em relação ao Norris e ao Verstappen também, mas o Verstappen ainda não coloco nessa briga, mas é o piloto que tá mostrando que tem mais sangue frio, e é o que o Norris aparentemente não tem. O Norris é muito emotivo, emocional, aquela coisa quase latina que a gente tem assim, mas no ambiente de Fórmula 1 de tanta disputa e acirrada, não cabe esse tipo o Lando é o amiguinho, assim, é o simpático, aquela coisa. Mas na hora do vamos ver, eu realmente, eu até conversei com vocês quando eu cheguei ali antes do programa, que mesmo se o Norris fizesse a pole hoje, eu ia dizer o que eu vou dizer agora. Para mim, eu aposto esse ano que o Piastri, se continuar o domínio impecável aí da McLaren, o Piastri é o que vai ser o campeão do mundo. Eu vou pegar o teu gancho para dizer, eu falei no início sobre consistência, e aí não é um demérito de um piloto ele ser mais consistente às vezes do que rápido. É uma característica que tu otimiza. Eu acho que o Piastri vem fazendo isso. Vou de novo. Eu acho que o Rubinho era mais piloto que o Button no conjunto da obra. Só que o Button foi mais consistente, acertou. O Rosberg, ele ganhou um ano do Hamilton, fez de tudo. Ele não é mais piloto que o Hamilton. Mas ele otimizou ao máximo. Ele teve uma grande temporada na sua carreira. Ele otimizou ao máximo seus resultados e levou um título. Esse ano, até o Bernardo acaba de mandar no grupo ali, o Norris é mais rápido. Realmente, o Norris é mais rápido que o Piastri. Talvez até... Só que ele é um piloto mais rápido, mas eu não vejo ele como... E o que é o mais rápido também, né? Eu não vejo ele como um piloto mais competitivo. Ele é mais rápido em tempo, ele tira tempos melhores. Mas ele não vejo ele tão mais competitivo que o Piastri na hora de disputar uma curva. Não vejo ele com essa... Eu não gosto muito do termo latino quando se fala em freio, porque, por exemplo, o Leclerc tem o mesmo problema do Norris. É outro piloto que se destrói mentalmente. Está bem agora esse ano, mas que muitas vezes se destruiu mentalmente. Talvez o Vettel um pouco também. Então, assim, o Leclerc, quando erra, já errou muito em Mônaco e nunca conseguiu ir um passo além. E o Norris, me parece que é o piloto que ele acha que ele é muito bom, ele tem uma certa convicção, só que ele não tem a competitividade, talvez necessária, e nem a frieza, nem essa capacidade de otimizar os resultados. E isso é fundamental. Fórmula 1, tu tem que otimizar os resultados. Verstappen, Alonso, Hamilton, os grandes campeões, Schumacher. Como é que o Schumacher otimizava? Ele sabia dar volta antes do pit stop. Numa época que aquilo era importante, ele soube jogar com aquilo. O Hamilton já ganhou sabendo economizar pneu. O Verstappen já foi campeão nos 4 títulos. Vou pegar dos últimos 3, porque o primeiro foi mais disputado. Também
sabe? Quando era para ganhar, saiu ganhando. Quando tinha o melhor carro, tu otimiza, tu faz o melhor. E o Norris, até o momento, ele não é líder por erros dele. Não é de ninguém, é dele. Mas uma coisa que tu falou, e eu acho assim, isso eu até comentei com um outro amigo que também gosta muito de Fórmula 1, tu citou o Leclerc, mas o Leclerc na situação do Norris hoje, eu acho que o Leclerc, apesar de ainda bater na trave em alguns momentos, eu acho que o Leclerc estaria fazendo essa gordura para liderar, coisa que o Norris não está fazendo. Não é uma suposição, Não sei porque quando ele teve a Ferrari para fazer isso, ele não fez. Mas assim, eu acho que ele ainda é um pouquinho mais. Talvez também tivesse tomando o mesmo sufoco que o Norris sofre do Piastri ali, mas eu acho que o Leclerc ainda conseguiria ter mais consistência do que o Lando Norris tem tido até o momento. Flávio, tu acha que esse título, ele tá mais na mão de quem? De uma superação do Verstappen? Mas é que daí entra o ritmo de corrida, né? Que também não tá essa permissão, assim, né? Sonhar é permitido, mas essa obrigação, assim, de conseguir, não sei se o carro permite nas corridas ao Verstappen. Mas tem como tirar ainda da McLaren, mesmo com esses erros do Norris? Ter como tirar, tem, né? E muito, digamos assim, pelas possíveis, prováveis trapalhadas da duplinha da McLaren. Eu sempre gosto de dizer que é uma duplinha da pesada, né? São dois bons pilotos, mas, né, até por tudo que os amigos já disseram, né, eles não têm aquela... Digamos assim, eles não têm aquele faro assim, de otimizar resultados. O Piastri tem conseguido fazer isso agora, mas o Norris ele não faz isso de jeito nenhum. Nunca fez na carreira e não está fazendo agora tendo o melhor carro, né? Então, sempre tem a possibilidade, sim, do Verstappen bater as duas McLarens muito pela questão Verstappen. Pelo que ele tem feito na pista, pelo que ele tem feito, mesmo não tendo um carro que lhe dá as melhores condições. Claro que, né, num campeonato de 24 corridas, de 30 corridas, já colocando todas as sprints, é difícil porque na velocidade mesmo, no acerto, o carro da McLaren hoje sobra. Tanto que, pelo menos a meu ver, amanhã a tendência é o Piastri vencer a prova. Mas, claro, tem o fator Max Verstappen. No Japão, a gente esperava que as McLarens engolissem o Verstappen ainda, né, na primeira volta, na largada. Isso não aconteceu. E o Verstappen, eu acho que talvez uma das melhores atuações dele, conseguiu segurar as duas McLarens e vencer a prova. Então, se daqui a pouquinho o Verstappen repetir o que ele fez no Japão, não dá para descartar uma vitória dele amanhã. Mas, diferente de Suzuka, o circuito de Jeddah, ele tem mais pontos de ultrapassagem e a zona de DRS é muito maior do que de Suzuka. Então, isso, de fato, pode favorecer. Mas, sim, tem como o Verstappen lutar contra essas McLarens até o final da temporada? Tem. Mas, ainda assim, é muito difícil porque, né, treino após treino, sessão após sessão, a gente vê que é uma McLaren superior, mas que hoje os dois pilotos não dão essa segurança de que, né, vai chegar lá em Abu Dhabi com um deles, né, com a mão na taça. Então, eu não tenho. Eu hoje, no tempo de bets e apostas e afins, eu não colocaria nem R$1 apostando nesses dois na McLaren. Eu ainda vou esperar para ver. Eu acho que, né, de novo, o campeonato é muito longo, recém a quinta prova, tem muito chão para percorrer. De novo, McLaren mesmo sendo ampla, total favorita, mas do outro lado, o Max Verstappen, pelo que ele está andando, olha, não dá para descartar o pentacampeonato. Eu quero trazer um outro piloto, quando a gente está falando em otimizar resultados, ser o melhor carro, um que ninguém fala, está sempre sumido, quando vê, está com bons resultados, que é George Russell. O Russell, até o momento, ele tem pódios, acho que ele tem pódios nos 4 campeonatos, eu estou vendo aqui. Foi terceiro na Austrália, não fez pódio, foi segundo na China, e no Bahrein foi segundo. Por enquanto, ele só não esteve no pódio em uma corrida. Talvez, aí falando de carro, talvez quem possa ameaçar pode ser a Mercedes. Se ela encontrar um acerto, porque não vamos esquecer que a McLaren trabalha com o mesmo motor Mercedes.
E daqui a pouco o risco, o Verstappen, a gente pode ter um ano onde o Verstappen dê muito show, mas pelas limitações, porque amanhã, por exemplo, eu acho que o carro... Sim, vence uma ou outra. Não, deixou, inclusive quando vença seja brilhante. Mas daqui a pouco, quem vai ameaçar no meio do campeonato seja a McLaren. A Mercedes, desculpa. A Mercedes ameaça a McLaren porque a gente tem um Russell que é novo também em idade, assim, comparação a mais ou menos geração Piastri, ele é um pouco mais velho. Norris, mais da geração do Norris ou do Verstappen. Só que ele é um piloto que está ficando maduro, que está liderando a equipe e está realmente liderando a equipe. Porque pro Norris fica pior, porque ele é o líder da equipe e não está sendo líder. E daqui a pouco vai ser uma Mercedes que vai incomodar nesse ano. Já que a Ferrari não está demonstrando força de se recuperar, e a Mercedes já tem um caminho que daqui a pouco dá aquela olhada para a McLaren, já faz um ajuste, porque o motor é o mesmo, consegue tirar um resultado melhor, e logo quem vai vir é esse piloto. Pegando de novo, a coisa de otimizar. O Russell não tem o melhor carro agora, mas ele está fazendo devagarinho, sem alarde, sem barulho, está sempre ali. Amanhã larga em terceiro. Essa questão... Diga, Flávio. Não, só um pitaco rapidinho. A gente até, e o Amaral foi muito bem nessa, o Russell flertou com a pole position hoje, né? Sim. Ele esteve à frente. Então, eu acho essa observação do Amaral ela é muito interessante, sim. Não dá, é outro que também não dá para descartar em circunstâncias de corrida. Daqui a pouquinho acontece um erro de estratégia da McLaren, um dia que o Verstappen não está bem, a Mercedes está numa constância interessante. É outro que não dá para se descartar. Para título, não sei, mas para vencer corridas, tirar ponto da McLaren, tirar ponto do Verstappen, enfim, é um outro cenário que também não dá para descartar. Só um palpite, só para fechar, não dá para esquecer a corrida que o Russell fez na última, com problemas gravíssimos no carro, e levou o carro até a zona de pontuação, né? Não, a Mercedes está sempre ali na volta. A questão, assim, do Russell também que eu penso é que o Russell, ele tá correndo nesse momento sem obrigação, assim, ele tá liderando a Mercedes, mas a Mercedes ainda tá um tanto longe da McLaren. Mas, então, ele não tem a pressão ainda, então ele tá fazendo o que o Amaral disse, tá sendo consistente, tá ali beliscando os pódios, 3 em 4 corridas e tal, se realmente a Mercedes conseguir virar a onda mais à frente, lá na segunda metade do campeonato, se torna uma ameaça. Mas como ele ainda não é o alvo central, a figura central desse campeonato, que ainda é o Piastri e o Norris, ele tá ali beliscando. Só que assim, agora a gente entra numa questão. O Norris, com o melhor carro, fazendo as rateadas que ele vem dando ali, mais uma hoje no treino, o Norris vai passar a contar com a pressão em cima dele por ele ter justamente o melhor carro. Se o Norris não está respondendo quando ele já não era quando ele não tinha o melhor carro, imagina agora quando entrar o fator pressão na balança do Norris ali. Ó. Então, assim, nesse aspecto, também acho que ainda não é cedo para colocar o Russell numa disputa. Mas o Russell está correndo levinho. E o Norris vai começar a correr com pressão. E aí, correr com pressão já aumenta muito mais o risco de não entregar o que já não vem entregando. Outro fator que é necessário num piloto que pretende ser campeão. Também saber o momento em que se espera dele o desempenho superior a qualquer outro, porque ele é o cara do melhor carro, então se espera que ele ganhe alguma coisa. Não é obrigação, quer dizer, obrigação é modo de falar, mas a história mostra que nem sempre é possível e tudo mais, mas talvez a história mostre justamente nesses momentos, em que talvez o grande piloto que esperávamos não seja tão grande assim. Eu vou citar um exemplo que para mim foi emblemático, talvez para vocês não, mas vou colocar. O primeiro título do Vettel pela Red Bull, vocês lembram que foi uma disputa apertadíssima contra o companheiro de equipe, o Mark Webber. E ali foi realmente assim, o Mark Webber em algum momento poderia ter sido campeão ali. Não foi. O Vettel era mais piloto, ganhou. Só que o fator de ter sido campeão do mundo, a partir dali o Vettel deu um salto em relação ao Webber e o Webber foi palha, ficou para trás, assim. Mas naquele primeiro ano, então assim, hoje a gente está vendo a McLaren ali, Piastri, Norris, de igual para igual. O Norris sendo mais rápido, como o Bernardo mandou na mensagem aí, vocês já disseram, mas não entregando resultado. Daqui a pouco o Piastri belisca e vira o campeão e aí engole o Norris, porque assim, vem aquela aura de campeão, aquela coisa de, eu já superei isso aqui, e aí tem esse salto de qualidade que aí o Norris aí nunca mais, né?
Eu não sei se a gente deve estar indo para o intervalo, mas eu só confesso o seguinte, que para mim, eu tenho alguns pilotos que a gente olha assim, que são bons, que eu acho que podem ganhar título, mas que eu acho que não passam disso. Para mim, Piastri e Russell são pilotos que podem ganhar um título, podem ser campeões, mas acho que é um teto, assim, um título. O que não diminui. Uma hora a gente até pode fazer um ranking dos melhores. Não, e nem são grandes na história, mas são hoje do grid dos melhores. Assim. Não, e aquela coisa, a gente até uma hora pode fazer um ranking dos melhores pilotos com um título. A gente tem grandes pilotos que ganharam um título, só que os gênios, os monstros vão ganhar mais. Eu vejo o Russell e o Piastri hoje. O Piastri hoje porque tá com um desenho para ele. E acho que é uma coisa até para se falar no próximo bloco o que a Ferrari, a McLaren vai fazer agora, porque amanhã pode ser definitivo em relação ao futuro do Norris no campeonato. A gente vai pro nosso intervalo. Antes, deixa eu só trazer algumas participações, já tem bastante participação, inclusive, no 51993887532, 51993887532. O Juliano Rodrigues de Gravataí diz, boa tarde, gurizada, não adianta, o Norris não tem a bola para ser campeão, fazendo uma analogia com o futebol. Ele não é o cara. E é bom abrir o olho com essa história do Max querer mudar de casa, sempre na audiência, abraço. Grande abraço para o Juliano Rodrigues. Olá, amigos do 300. O Piastri é o legítimo homem de gelo. O Raikkonen tinha esse apelido, mas ele não era tão frio igual o Piastri. Piastri é gelado ao extremo. O João Santos de Alvorada, falando aqui do piloto que pelo menos está sendo um pouquinho mais consistente do que o seu próprio companheiro, que se tem na ideia de todo mundo, na análise, ser um piloto mais rápido, né? O mano do portão manda aqui que ele estava apostando já no Verstappen. Boa tarde, amigos. Como vocês avaliam este início de história Ferrari e Hamilton? Há muita expectativa, tanto de ferraristas quanto dos torcedores do piloto inglês. Abraça o Jairo de Canoas. Olha, ele não tá, né? Já não tá mais naquela idade. Ele tá disputando com o Leclerc, que hoje até ficou à frente, mas... Hoje não, mas não ficou, mas ele disputa com o Leclerc, mas normalmente atrás do Leclerc, que tá mais novo. Há uma questão de adaptação, mas eu concordo, há uma expectativa muito grande, porque se trata de um cara que ganhou 7 títulos na equipe que mais ganhou, então óbvio que se cria uma expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que está mais ou menos dentro, né, do que se esperava. Primeiro que a Ferrari não deu um super carro, senão estaria o Leclerc também se destacando e não está. E segundo, porque necessita um pouco de adaptação, né, porque não é tão fácil assim ser esse piloto. Agora mesmo aqui, ó, Maximiano Oliveira, a mesma coisa. Alguém desse programa poderia explicar o que se passa com o Hamilton na Ferrari? O pessoal tá mandando bastante mensagem, claro, estavam de olho no treino e agora querem também conversar com a gente. O Christian do bairro Cristal pede todo o grid, eu não sei se já colocaram aqui e de memória eu não consegui. Eu pego aqui pra gente. Mas assim que a gente conseguir, tá, Christian? Eu sei que os 3 primeiros ali... Só queria dar um alô para aquele ouvinte que falou da frieza do Piastri comparando com o Raikkonen. A frieza ok, mas em pilotagem o Raikkonen era anos-luz mais, né? Vai ter que comer muito arroz e feijão ainda. Guti, no atual cenário, para não gerar expectativas nem frustrações, é bom deixar claro, Ferrari é para P7, P8 no grid, estamos conversados. Abraço, Nelson Dutra. Saudações, Gutierre meninos, uma feliz e abençoada Páscoa, beijo de carinho da Maria Colorada, beijo Maria, que torce pro Verstappen, que não tem o melhor carro, mas continua sendo um piloto absurdo, o Max Verstappen. Inclusive, até é um dos assuntos, né, porque tem se falado muito, e acho que é até compreensível, previsível, que o melhor... Um grid aqui, se quiser. Tá, daqui a pouco a gente passa o grid certinho, porque se fala muito na questão do melhor piloto, né? Aquele que é o, digamos, o mais desejado pelas equipes. É óbvio que a Red Bull não quer perder o Verstappen, mas até por uma instabilidade, não somente de desempenho, mas de gerência, de ingerência, né? Tudo que está acontecendo na Red Bull, bate uma inquietude naquele cara que acha que pode ser campeão quase todo ano. E realmente o Max Verstappen pode confiar nisso. Dá um carro razoável, ele é capaz de ser campeão mesmo. Então ele já está pensando em sair. E aí tem 2 caminhos. Caminhões e caminhões e caminhões e containers e navios, enfim, o que vocês mais quiserem, aviões Hércules, tudo que puder transportar bastante dinheiro com a Aston Martin. E não pouco dinheiro, é óbvio,
mas talvez um projeto mais consistente, né? Com mais tradição, mais know-how, como é o projeto da Mercedes. São os principais caminhos, digamos assim, que o Max Verstappen pode percorrer a partir de 2026. O que tu tá achando disso, Flávio? Porque é um tetracampeão querendo escolher para onde vai. E isso vai mexer com muita coisa na Fórmula 1, né? Sem dúvida, né? Acho que uma saída, eu não vou dizer provável, não seria pretensioso de cravar esse ponto, mas ela é possível, uma saída do Verstappen para a Aston Martin, que hoje eu acho que seria o único caminho viável para ele. Acho que seria interessante, primeiro, pelo ponto pacífico, pelo, né, a mexida que isso daria no grid, nos cockpits, o que seria, por exemplo, da Red Bull, que, né, quem entraria no lugar do Verstappen na Red Bull hoje, na própria Aston Martin, quem sairia, Stroll ou Alonso, enfim. Acho que o Verstappen, visivelmente incomodado, né, com a situação de uma Red Bull que internamente derreteu e que está hoje aonde está, em posição de ainda conseguir estar disputando vitórias contra as McLarens, é por conta de Max Verstappen. Mas, ao mesmo tempo, né, acredito que toda essa situação atual da Red Bull, com certeza impacta no dia a dia da equipe, por óbvio, mas até no próprio Verstappen, que mesmo, né, tirando o leite de pedra com esse carro, é impossível que a situação, o racha político, digamos assim, dentro da Red Bull, não acabe afetando o Verstappen. E ele vendo essa possibilidade da Aston Martin acenar para ele, talvez, né, de fato seja um caminho interessante a seguir. E olhando para o que tem de opção dentro do grid, acredito que seja o único caminho a seguir para ele. Então, né, é algo que não dá para descartar, e eu vou dizer para os amigos, eu acredito que vai acontecer sim. Essa semana até já rolou um rumor de que ele já teria anunciado a saída da Red Bull, aí depois foi não é bem assim, enfim, né, ficou aquela coisa assim de tipo, né, estão falando demais, não tem nada e tal, mas a gente sabe que dentro da Fórmula 1, onde há fumaça, há fogo, e não vai me surpreender se, né, ocorrer eu não digo anúncio, mas essa confirmação de que, né, a partir de 2026 ele pode sim correr pela Aston Martin. Dando aqui o grid, então, que o ouvinte tinha pedido, a gente tem ali Verstappen, Piastri na primeira fila, seguido por Russell, Leclerc, Antonelli, Sainz, Hamilton, Tsunoda e Gasly, e Norris, fechando os 10 primeiros. Daí para baixo, Albon, Lawson, Alonso, Hadjar, Berman, Stroll, Dohan, Hülkenberg, Ocon e o Bortoleto, infelizmente, vai largar na última posição. A gente sabe que o carro... E aí eu vou... Hoje ele teve problema no motor também. Eu queria pegar um gancho, assim, que eu já vi algumas cobranças pro Bortoleto. Acho que cabe um pouco pro Hamilton até um certo ponto. É visível que o carro da Sauber hoje é o pior carro, é um dos piores carros do grid. E não vai melhorar, porque... E não vai melhorar muito. E é o carro da Sauber e o da Aston. São dois carros muito ruins, né? Muito mal nascidos. Então, assim, a cobrança em cima para que o Bortoleto... Às vezes já tem brasileiro... Nossa, ele Bortolento. Já tem gente querendo fazer esse apelido. Gente, é ridículo. Mas tem gente que não entende muita coisa de Fórmula 1, né, Amaral? Mas, enfim, é um começo de carreira. Ele tá disputando com um cara que tem 15 anos a mais e trouxe bons resultados no começo, só que vai se adaptar. Questão Hamilton na Ferrari, o que eu tenho visto, e acho que é um tema que merece uma lupa, que é o seguinte. Tu tem um piloto que é muito bom piloto, mas que já vinha sofrendo e aí eu não sei se é um problema com esses novos carros de efeito solo, o que é, mas ele já vinha sofrendo nas classificações. E não tem como negar que o homem que tem maior número de poles na história, disparado a mais que os outros, é ruim de classificação. Ele não tem rendido nesse ponto. E tem toda a adaptação. Mas, bem ou mal, ele tem um resultado positivo já na Ferrari. Acho que vai muito da adaptação e disso que o ouvinte falou. Acho que o ouvinte falou uma coisa muito sábia. O carro da Ferrari não é bom. Mas a questão da Ferrari... E do hoje Hamilton, é quarta força, como carro, né? Hoje está atrás da Mercedes. Eu vejo assim que as pessoas têm tendências a... Tendência não, todo mundo faz comparação com quem? Com o Schumacher, que também foi 7 vezes campeão do mundo, também pilotou na Ferrari, mas assim, que o Guti falou no bloco anterior.
Schumacher entrou na Ferrari com 27, 28 anos. E ali é que ele conquistou correu até os a maioria dos 35, 7 36 títulos, né? dele. O Hamilton tá chegando com o quê? O Hamilton tem 40 já? 38? 39, 30, se eu não me já é engano. uma idade bem mais avançada em outro estágio da carreira também, né? É bem diferente. Eu acho assim, hoje eu tava vendo ali a transmissão antes da qualificação propriamente, e aí vi uns comentários que o Hamilton não desaprendeu, pessoal. O Hamilton continua sendo o cara que vai quando tiver aí a gente vê, tem a questão da adaptação à Ferrari, o Leclerc pegando o companheiro direto ali, já está há alguns anos na Ferrari, já tem o esquema da Ferrari já conhecido, e mesmo assim se atrapalha também. Então o Hamilton vem de uma equipe que era metódica, extremamente, vou dizer uma palavra, pontual. Lembra aqueles pit stop do auge da Mercedes que entrava Hamilton e Bottas juntos na mesma volta? A Ferrari nunca fez isso e nunca vai fazer isso. Não, mas assim, eu estou exagerando para mostrar que a Ferrari tem uma tendência muito maior de cometer erros do que a Mercedes. Então, o Hamilton tem toda essa questão. E eu sempre faço a brincadeira, que tem um fundo sério, mas assim, a Ferrari no auge ali com o Schumacher era uma equipe totalmente multinacional, sem qualquer italiano dentro da equipe, assim, basicamente. Era o Ross Brown, era o Jean Todt, era o Schumacher. Então, assim, não tinha aquela brincadeira que quando os italianos tomam conta da Ferrari, como propriamente tomaram a vida toda, lembra aquela época do Mansell, do Prost, aquela coisa do Berger e do Alesi ali, que era uma coisa mais bagunçada. Então, assim, tem questões, já tem áudios aí dos rádios do Hamilton com a equipe, de não entendendo a ordem, questionando a ordem, às vezes até incomodado. Então, assim, tem uma mudança de convívio ali, de equipamento e tudo mais. Mas, assim, me incomoda ouvir pessoas especialistas, comentaristas, falando como se o Hamilton, ele tem 7 títulos por acaso. Não, é um baita piloto, tá num processo, já ganhou uma sprint, acho que a Ferrari nunca tinha ganho. Não é pouca coisa, né? Não, coisa que a Ferrari nunca tinha ganho. Agora, e tem um ponto que eu tenho pensado, vamos lembrar que essa é a primeira vez na vida do Hamilton dentro da Fórmula 1 que ele não dirige Mercedes, né? Sim. Ele dirigiu, ele foi campeão na McLaren com o motor Mercedes, e ele muda para o motor Mercedes. Então tem uma adaptação ainda que é talvez seja mais desafiadora ainda. Porque muda motor, muda totalmente a filosofia de motor e muda de carro. E sobre o Bortoleto, o Gutiá falou, realmente tem muita gente que não entende, só que às vezes isso vai criando um estigma muito ruim nos pilotos brasileiros, e nós brasileiros temos esse problema às vezes com pilotos, que parece que o piloto não presta. O Bortoleto é um piloto que começou bem a temporada, agora está numa baixa. Vamos lá, o Tsunoda, quantos altos e baixos o Tsunoda teve? Ele teve problema no motor, ele falou hoje. Sim, hoje ele teve problema, mas é que eu tô falando das outras corridas porque ele perdeu algumas pro Hülkenberg. O carro é horrível. Mas assim, o carro é horroroso. Mesma coisa o Hamilton, eu tava vendo agora os resultados. O Hamilton realmente perdeu todas pro Leclerc, mas de ficar mais de uma posição atrás, foi 1 ou 2 corridas. Não, mas aí que eu queria chegar, o próprio Leclerc hoje falou do carro. O carro é horroroso. Ele disse, o carro tá sambando nas curvas, ele tá escorregando com as 4 rodas. Como faz para não escorregar? Baixa muito a velocidade, aí eu vou andar nas curvas bem devagar. Porque Fórmula 1 não é só acelerar numa reta, é o quanto tu consegue ser mais rápido em curvas também. E é isso que a Ferrari não tem conseguido agora. Então tá incomodando também o Leclerc, que é o cara, na prática e na teoria, mais adaptado ao carro da Ferrari. Mas a questão do Bortoleto, Amaral, eu acho que ainda tem uma questão um tanto... Vou botar na conta do cultural, assim, em relação até a imprensa mesmo, as transmissões e tudo. E na época lá do Rubinho, né, que o Rubinho herdou o pior momento ali, após morte do Senna, né, e ter assumido aquele papel, teve um fardo muito grande na carreira do Rubinho, a morte prematura do Senna. Mas o Bortoleto, eu vejo assim... Em transmissões, o Guti já falou várias vezes em outros programas que aquela vilania que a gente tratava o Schumacher era uma coisa da transmissão brasileira, assim, porque o Schumacher é um cara aparentemente legal, normal. Ele era assim, até simpático com as pessoas, exato, os brasileiros, mas jornalistas. Mas a gente tinha aquela imagem que era um Dick Vigarista, assim, sabe? E aí eu vejo, por exemplo, hoje de novo na transmissão,
aparece uma imagem do Bortoleto voltando pro box e alguém lá do box meio que dando um abraço no Bortoleto, assim, meio que... E a transmissão é aquela coisa, olha lá, que imagem bonita, um consolo. Todo mundo faz isso com todos os pilotos nas equipes, assim, sabe? E aí não tem... começa a colocar de uma forma que o torcedor mais leigo começa a achar que realmente, o cara não entrega, o cara não consegue, o cara não sei o quê. E aumentou. E a gente tem que lembrar que a gente está num auge, que foi que a gente já comentou, a Fórmula 1 está com grande audiência, até tô cortando aqui, depois eu vou parar pro Flávio falar, mas assim, aumentou muito a audiência depois da questão do DTS, da série da Netflix. Então tem muita gente nova e muita gente que tá gostando, tá se interessando, que aprendeu a gostar sem brasileiros. Só que e aí aquela coisa, a gente fala da responsabilidade, vamos falar de responsabilidade, mas também não tô aqui para ficar cobrando alheio, mas é complicado tu ouvir algumas falas irresponsáveis de colegas. Quando eu entro aqui, por exemplo, eu não gosto do Verstappen. O Gutierrez estava falando. Não gosto, não é um piloto que eu torço. Eu nunca neguei que o Verstappen é um monstro pilotando. E da história até. Né? Exato, eu só não gosto dele, não coloco ele nos grandes patamares. Eu não gosto, por exemplo, de um brasileiro, Nelson Piquet. E eu acho um absurdo o Piquet não estar na lista dos 10 melhores pilotos da história. Isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? O meu gosto pessoal, minha torcida é minha coisa. Agora, o reconhecimento de quem fala no microfone, a responsabilidade tem que ser muito maior, né? Flávio. Não, e até sobre a questão do Bortoleto, ironicamente hoje, um pouquinho mais cedo, eu conversava aqui com o meu tio, que também é o que acompanha e tal, e aí perguntou sobre o Bortoleto, e aí a gente comentei para ele, não, ele não tem carro, enfim, é o pior do grid, enfim. E aí ele me soltou um comentário que eu achei muito interessante e que, pelo menos para mim, é uma verdade que eu dou, ao mesmo tempo, graças a Deus, assim, que não tem mais aqueles programas de humor que no caso, esculachava o Barrichello, fizeram assim a troça com o Rubinho, assim, aos montes, assim. Não preciso dizer quais os programas de humor que são. Um foi na TV e outro era no rádio, né? Então, né, pelo menos isso por hora não tem, porque isso, de certa forma, durante um bom tempo, minou a carreira do Barrichello. E aí eu fico pensando, poxa, se fosse agora, o quanto isso poderia até acabar minando a carreira do próprio Bortoleto, que chegou na Fórmula 1 com todos os méritos. Ele não está ali porque sei lá, amigo de não sei quem, só porque o Alonso, que é o que, né, gerencia a carreira dele, e isso, claro, ajudou bastante, mas não foi por isso que ele chegou ali. Ele chegou porque, de fato, ali tem um piloto. Só que hoje ele não tem equipamento para mostrar. Por mais que ele queira, por mais que ele se esforce, por mais que ele, né, até conseguiu passar para um Q2 em corridas anteriores, hoje não dá. Esse carro ele é ruim, não tem o que fazer. A vontade que dá de esses que criticam, que ficam aí falando bobagem, é dizer para ele assim, tá, meu amigo, senta lá e faz melhor. Não tem como, não há essa possibilidade. Então, isso é uma coisa que eu acho que até nós aqui, e aí eu me sinto muito à vontade para colocar os amigos nessa, a gente sempre teve o cuidado de colocar as coisas nos seus devidos lugares, de dizer que sendo muito legal ter um brasileiro no grid, mas que ele não tem condições, o carro não lhe dá condições de fazer mais do que ele pode fazer, mais do que, né, o talento que o Bortoleto tem, que a gente sabe, o carro não vai dar condições de ele mostrar tudo isso na sua essência. Eu acho que é uma coisa que nós, do 300, a gente sempre teve esse cuidado. Então, tipo, como dizem os jovens hoje, essa culpa a gente não carrega, né? Então a gente sempre teve esse, né, cuidado de dizer que hoje o Bortoleto não tem, o carro não vai dar condições para ele. Amanhã ele vai andar lá atrás e muito provavelmente será o último ou um dos últimos, porque meu último palpite sobre isso, só porque tu vê que a gente voltou em círculos. A gente tá falando, não em círculos de uma forma negativa, mas a gente tá falando lá atrás, o que acontece? Não adianta tu dar o melhor carro para um piloto que não entrega. Então, ainda é uma corrida de carro. A gente vai ter que sempre entender, porque tem que acabar essa ideia de que, por exemplo, o Ayrton Senna ganhou pilotando um Chevette 85 com uma roda quebrada. Ganhou com o melhor carro. O melhor carro tá com o melhor piloto. Mas tem um ponto que o Flávio falou que eu concordo e acho bem interessante, que assim, que bom que mudou essa cultura, né, de tratar o Barrichello sofreu pesadamente, como ele bem lembrou ali, no rádio, na TV,
mais antigos aí vão saber quais são os programas que faziam isso. Tinha até musiquinha de um na rádio. E é uma mudança de cultura porque, assim, ó, a gente tem que... O técnico do Palmeiras fez uma cena essa semana que ele disse que anda com a medalha de vice-campeão paulista, que ele conquistou, que ele conquistou o segundo lugar, que ele chegou à final. E a gente teve aquela fase áurea do Brasil na Fórmula 1, que mostra que Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna eram pilotaços e assim, tiveram a carreira que tiveram numa outra época da Fórmula 1, numa época que, eu vou dizer aqui grosseiramente, de artesanal, que assim, pilotos muito mais raízes chegavam na Fórmula 1 naquela época. Hoje é quase uma universidade para chegar na Fórmula 1, é uma escolinha, vira uma escola, um ensino médio, a faculdade e a Fórmula 1. E aí, essa questão do Brasil ter ficado aí vários anos sem nenhum piloto, faz com que a gente pense exatamente isso. Olha, o piloto brasileiro chegou, tá ali credenciado, é um Fernando Alonso, apostando nele, tem outras pessoas importantes reconhecendo que ele tem um certo valor. Pode não ser tudo isso, às vezes como o Bernardo brinca aqui quando ele tá com a gente, e a gente brinca que ele é o inimigo da alegria, mas a questão do Bortoleto e dessa mudança de cultura do brasileiro com a Fórmula 1, aí eu digo do torcedor propriamente sério e da imprensa séria, é de que leva tempo. Ele pode ser alguma coisa mais adiante? Até pode. Mas assim, não vamos queimar o cartucho porque o cara tem uma bomba na mão. O único medo que eu tenho é a leitura, daqui a pouco, do pessoal da Audi Sauber, e aí não permitir a ele que corra o ano que vem. Aí sim é o ano para se exigir ou se esperar um pouco mais dele, e isso se der tudo certo com a Audi e tal. Mas assim, gente, já estamos chegando no final. Rapidinho, Flávio, teu palpite, os 3 primeiros amanhã. Piastri, Verstappen e Leclerc. Posso uma efeméride rapidinho, vai, os amigos? Segunda-feira, 21 de abril de 85, 40 anos da primeira vitória do Ayrton, Grande Prêmio de Portugal. Grande lembrança, grande lembrança. E hoje seria aniversário do Higgins, se eu não me engano. O vencedor póstumo. Minha aposta, por Piastri, favor. Russell, Verstappen, Norris em quarto. Minha aposta também é o Piastri, o Verstappen, e eu colocaria o Russell. Acho que o Norris se engalfinha com alguém no meio do grid ali e o Verstappen perde para a Mercedes por ritmo de corrida. Eu mais uma torcida pela loucura mesmo. Russell, Verstappen e Piastri. Só para ver o bicho pegar fogo, eu sei que não deve acontecer. Obrigado, Antônio, obrigado, Flávio. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário. Valeu, Eduardo Amaral, todo mundo que participou conosco. A gente se reencontra a partir das 6, direto da Arena com Esperando Futebol. Você fica agora com o Guaíba Revista, o Arthur Stoffel. Até mais, tchau. Guaíba 300 por hora. Apresentação: Gutierre Sanches.